Olá pessoal, então, hoje vamos continuar falando sobre as origens do teatro. Dessa vez vamos falar um pouco sobre essa transição do período da Idade Média até a modernidade. Então, como o teatro se configurou durante esse período. Como já sabem, ritual de estudos, pegar o caderno, a caneta, o lápis para anotar os pontos principais da aula e vamos seguir em frente. Então, o teatro na Idade Média. No início da Idade Média, a Igreja Católica baniu as performances teatrais. Por quê? Porque seria uma forma de controlar os excessos do teatro romano, que era considerado profano, como vocês já devem imaginar. De qualquer modo, o teatro romano se encontrava em declínio por causa das condições políticas e econômicas desfavoráveis à indústria do entretenimento que havia florescido durante o Império Romano. Muito importante vocês perceberem que durante esse período, Idade Média, também conhecido como período das trevas, vocês observam que houve uma grande transição, uma grande diferença entre a visão de mundo da Antiguidade para a Idade Média. Então, muitas coisas passaram a ser consideradas profanas e coisas consideradas também como herege, coisas de herege, heresias e assim por diante. Então, o teatro também entrou no meio. Apesar de que nesse período ainda se era permitido o teatro com um cunho religioso, então talvez encenações como a da Paixão de Cristo era algo que poderia ser passível de ser apresentado, mas as demais manifestações que envolviam o teatro elas foram duramente banidas. E aí, como vocês devem imaginar, graças ao teatro ter sido banido durante esse período, há poucos registros sobre como o teatro se desenvolveu neste período, sendo que a maior parte dele trazida das culturas pagãs, ou seja, culturas que não seguiam os dogmas católicos. Então, vocês observaram a cultura taoísta, a cultura indiana, que segue a religião hindu, a cultura budista e assim por diante. E essas trazidas das culturas pagãs, como relatado pelos clérigos que as desaprovavam, justamente por isso que a Igreja Católica desaprovava o teatro, porque eram formas de representações utilizadas por culturas pagãs. Sabe-se, porém, que havia contadores de histórias, bardos, malabaristas que viajavam em busca de audiência e apoio. Então existiam os bardos, os trovadores, alguns circenses, que surgiram nessa época e eles iam em busca de plateia, de apoio, de audiência para desenvolver sua forma artística, sua expressão artística. Então, apesar do período ser bem complexo, eles ainda conseguiram se manifestar artisticamente durante esse momento. Passando para o teatro durante o período da modernidade, observou-se o quê? Que o teatro acabou sofrendo influências muito fortes desse período, dessa transição, da mesma forma que da transição da Antiguidade para a Idade Média, da Idade Média para a Modernidade também houve essa forte influência. O drama ele prevalecia nesse período, na representação teatral, e a comédia se desenvolveu. O foco teatral tornou-se mais pessoal, individual, e as histórias falavam sobre a emoção, surgindo daí o melodrama. Então, era algo mais voltado para o que estavam vivenciando naquela época, incertezas, mudanças, alterações, questões filosóficas, tudo isso que estavam tentando vivenciar. E principalmente, nesse período, houve uma revolução no teatro, uma revolução artística muito forte, e uma reflexão para a percepção do próprio indivíduo, do ser humano. Então, justamente foi conhecido também como século das luzes, a Idade das Luzes, porque voltou-se àquela percepção mais racional e reflexiva do ser humano. Ainda sobre isso, observou-se o quê? Que as representações elas ficaram mais próximas da realidade, justamente pela percepção racional de mundo, apresentando pessoas comuns em seu cotidiano. O teatro naturalista abriu as portas para o teatro do século XX, que utilizou como ferramenta de discussão da crítica da sociedade. Então, a partir daí, eles começaram a utilizar o teatro não apenas para expressão de emoções, mas para trazer questões sociais, debates de questões extremamente importantes para a vivência do momento deles
naquele complexo social em que eles estavam. Então, toda aquela mudança, toda aquela alteração, a revolução científica, social e política que ocorreu na época, ela passou a ser representada e explicada muitas vezes através da arte, dentre elas o teatro. Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas, como já sabem, podem procurar. Bons estudos para vocês e até mais. Tchau!